Porque está começando agora. É o prefácio, a introdução. É o prefácio. Ah, tá, não comprei o livro ainda. Então, vamos lá. É isso. O prefácio fala no limiar do infinito, né? Então, vamos lá. Deslumbrado, todo mundo aí já, eu tenho que perguntar, né, se todo mundo já abriu o livro, deixou o livro na posição aí, se está tudo bem. Betim, Helena, Rosângela, Edneia, Gi Dionísio, Todo mundo. Hélio, Ale, Marli, Simone, Cleide, todo mundo com o livro na posição certa? Tá, então vamos lá. Deslumbrado ante o resultado das primeiras conquistas espaciais, o homem sonha com incursões mais avançadas. E a sua mente do homem arde em fantasias quanto às possibilidades de transladar a vida da Terra para esses ninhos estelares que fulguram com pujança, com abundância, com exuberância de luz e estesia e beleza indescritíveis. Né? E a gente está agora em 2021, a gente vê aí o turismo espacial, né? A gente vê aí pessoas pagando $250 mil para dar um passeio de alguns minutos aí no espaço, né? Mas teve gente que pagou 28 milhões de dólares para ter um assento num... Mas veja, a ideia do homem, e tem alguns que estão na ideia de explorar Marte, é transladar a vida da Terra para outros lugares. Não obstante, quer dizer, apesar disso, contudo, apenas se encontra no limiar, no começo do infinito das galáxias e dos universos, no plural, que apenas dealbam, que apenas começam. Apesar disso, aí diz Joana, apesar dessa fantasia de transladar a vida da Terra, dessas corridas espaciais, desse turismo espacial, calma, vocês, homens, estão apenas no começo do infinito das galáxias e dos universos, no plural, né? Dando alguma ideia de que talvez a teoria não científica de multiversos, né? Multiversos, universos paralelos, tem algum significado aí de verdade. Retornando das suas viagens fantásticas, Marco Polo, eu tenho aqui aquela, como que fala? Compartilhamento de tela. Vamos ver aqui. Vai. Apareceu uma coisa aqui que eu não esperava. Ah, que pena. Ah, está aqui, pronto. Marco Polo, né? Mercador e navegador veneziano, de Veneza, italiano, do século XIII. Né? Então, retornando de suas viagens fantásticas, Marco Polo narrava aos seus contemporâneos as belezas orientais do Pamir, né? Uma das cordilheiras mais altas do mundo, que fica ali no Tajiquistão, Afeganistão. Vamos ver se eu acho essa. Aí, o Pamir, ó. Aqui, ó. Ali no Uzbequistão, Cazaquistão, Afeganistão, um pouco no Paquistão ali, o Pamir. Narrando as belezas orientais do Pamir, do Japão, da China e das Índias, enquanto a imaginação cobiçosa dos seus cômpares, dos seus pares, dos seus semelhantes, ambicionava apropriar-se de tão grandes riquezas. Após a vitoriosa conquista da América, né, Colombo, navegador e explorador
também italiano, genovês, atingiu a América em 1492, porém pelo governo espanhol, Cristóvão Colombo, conduziu aos reis da Espanha espécimes animais e vegetais que fascinaram a mente aturdida de parte da Ibéria sonhadora, quer dizer, da Península Ibérica, que é ali, né, a Península Europeia, que inclui Portugal, Espanha, Andorra, Gibraltar e alguns territóriozinhos destinados à França. Espécies de animais e vegetais que fascinaram a mente aturdida dos moradores da Península Ibérica. Diogo Cão, navegador português do século XV, né? Tentando chegar à Índia, aprisionou o orgulhoso chefe na gola da costa ocidental, da costa oeste da África, né? E o apresentou ao rei de Portugal, provocando verdadeira sensação à epiderme negra do bravo filho de Angola. Posteriormente, as viagens contínuas se encarregaram de desbravar o mundo novo. Quer dizer, vamos colonizar a América. A princípio, com os indesejáveis pela civilização. Quer dizer, manda quem que veio para cá, para as Américas? Né? Manda aí os ladrões, os criminosos, os assassinos, as prostitutas. Manda aí a Santa Inquisição, manda aí os que não são católicos, né? Os fugitivos, né? Degredados religiosos, os indesejáveis, pela civilização que deveriam, no desterro ou atraídos pela aventura, conquistar a terra selvagem e dela apropriar-se. Dos primeiros nautas que buscavam os caminhos novos pelo mar, aos irmãos Montgolfier, né, quer dizer, dos primeiros marinheiros, dos primeiros aventureiros, desses que foram narrados aqui atrás, né, de Marco Polo, de Colombo, de Diogo Cão, aos irmãos Montgolfier. Aí, os irmãos Montgolfier, que no século XVIII, eles inventaram e puseram em funcionamento o primeiro balão tripulado no século XVIII. A Santos Dumont, em 1901, né, deu um giro em torno da Torre Eiffel. Em 1906, com 14 bis, voou 220 metros. Então, desde aqueles marinheiros, aos irmãos Montgolfier, a Santos Dumont, aos modernos argonautas das viagens espaciais, vai um pego, quer dizer, vai um abismo. Vai um abismo. Recentemente, como a repetir façanhas transatas, façanhas do passado, retornando da luta, 5 séculos depois, os atuais astronautas conduziam à Terra, para os grandes laboratórios do mundo, amostras do minério que se encontrava na superfície do satélite cinza, quer dizer, da Lua. Então, olha o que ela disse aqui. Recentemente, como a repetir façanhas do passado, retornando da luta 5 séculos depois, os atuais astronautas. Quer dizer, os atuais astronautas que conquistaram a luta eram provavelmente esses mesmos homens, desbravadores, navegadores, né? Inventores, que estão de volta realizando as mesmas façanhas do passado. Isso nos lembra também o livro A Caminho da Luz, em que Emmanuel nos diz que não reencarnam somente indivíduos, mas a própria coletividade, né? As almas coletivas dos povos retornam. E aí Emmanuel vai dizer que os fenícios, lembram que os fenícios são grandes navegadores, são eles que vão reencarnar em Portugal e na Espanha para dar início àquela época das grandes navegações. São os atenienses antigos, vinculados às filosofias e às ciências, que vão reencarnar em Paris. Na Prússia, né, é que nós vamos ver que deu a origem
Alemanha belicosa da Segunda Guerra são os espartanos, agressivos, reencarnados. E na Grã-Bretanha, os romanos, que vêm trazer um pouco de prudência e um pouco de, como falamos, né, do direito, de uma educação mais adequada. Já viram lá A Caminho da Luz? Então, ela repete aqui mais ou menos a mesma coisa do livro A Caminho da Luz. Esse pessoal reencarnando para repetir façanhas transatas. Ótimo. Intrinsecamente, porém, quer dizer, internamente, porém, o homem odierno, moderno, continua quase o mesmo. Quer dizer, avançou para fora e não avançou nada para dentro. Busca o infinito dos espaços. Procura novos processos para fomentar, para promover, para incentivar o progresso. E, todavia, destrói metódica e desesperadamente o berço materno, que é a terra generosa onde nasceu. A tecnologia empurrou-o para fora, enquanto a ética não conseguiu trazê-lo para dentro de si mesmo. A religião falou-lhe de um Deus exterior, poderoso, e, sem embargo, não obstante, não pôde a religião imbuí-lo, impregná-lo do Deus presente nele próprio, embebê-lo de um Deus presente nele próprio. A filosofia ensinou a decifrar porquês, e, não obstante, apesar disso, ela fracassou ao oferecer-lhe uma visão e atitude comportamentais que lhe dessem felicidade perante a vida. Não forneceu essa visão, né? Fracassou. Como está, então, a situação atual do mundo? A abundância e miséria, em mixórdia, em mistura de sorrisos e esgares, expressões de escárnio. Confundem-se os ideais da beleza. Com o quê? Com os surtos de barbárie, quer dizer, de extrema violência. Num esfuziar, num sibilar de alucinações, quer dizer, o homem está fora de si. Como diz o Divaldo, perdeu o endereço não só de Deus, mas também de si mesmo. Explodem as glórias dos laboratórios. A beleza explode nos santuários da arte. Os heroísmos grandiosos nos campos de guerra. E as largas expressões de humanismo nas academias. Quer dizer, a academia busca o quê? Simplesmente uma postura intelectual crítica. Largas expressões de humanismo. Largas expressões de uma postura intelectual crítica. E a delinquência, a alienação, também explodem nas ruas do mundo. O medo campeia em toda parte. E a juventude estróina, dissipadora, gastadora, perdulária, a juventude arroja-se nos lôbregos, nos sombrios, nos escuros sítios da vida tribal, em espetáculos lamentáveis de despudor. Quer dizer, qual é o comportamento sexual aí da juventude? Espetáculos lamentáveis, volta a uma vida quase que tribal. E, às vezes, até recém-casados. Né? Fugas inúteis, para depois realizar a viagem de volta. Como? Estiolados. Quer dizer, desfalecidos interiormente, definhados. Alma e corpo. Transtorno depressivo, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, volta nesse estado estiolada. Desnecessariamente e necessariamente sofrida. Virgem está em vigor, e lampejam e brilham. Esperanças renovadoras, acenando melhores dias, acenando horas ditosas, que parecem tardar. No báratro, na voragem, no precipício. Porém,
todas as complexidades que aturdem o mundo nestes dias, de todas essas complexidades que nos fere, o Cristo se manifesta, chamando ao amor, chamando à paz, chamando à felicidade. O Evangelho volta a fazer parte das atividades domésticas. E mais do que nunca nessa pandemia, né? E lucilam e brilham suas lições como lâmpadas acedas nas trevas, que antes se instalara as trevas nos lares, nas famílias, parecendo ali definitivas. Antes estava assim, trevas nos lares, nas famílias, pareciam definitivas, mas o Evangelho volta. Os imortais, os desencarnados, põem-se de pé e volvem ao antigo convívio humano, instaurando a hora da era nova. Trazem os sinais que os caracterizam e produzem despertamentos. Quer dizer, vem falar os superiores, vem falar os inferiores. Tudo serve de ensino. Por que eu estou nessa má condição? O que eu fiz em vida? Como chegar num estado melhor? Né? Trazem os sinais que os caracterizam. E aí, despertamento nosso. Conduzindo os atestados de sobrevivência em várias formas, em vários estados, em várias situações, com que desatam os interesses que jaziam presos no amálgama das paixões, no amálgama, nas ligas, nas miscelâneas. Desatam os interesses que estavam ocultos, escondidos, induzindo a outros valores. Retirou qual é? Eu tenho que me conduzir ao reino dos céus. Existe uma vida futura. Como eu faço para conseguir colônias morar, residir em colônias espirituais superiores? São outros valores. São os valores de natureza imperecível. Nautas da sobrevivência, esses imortais, quer dizer, marinheiros que retornam. Eles retornam aos velhos portos da carne, trazendo testemunho das terras novas. Vê as obras de André Luiz aí. Enquanto fremem, enquanto se agitam as imaginações dos homens, e algumas imaginações entretecem, quer dizer, concebem, imaginam envoltórios fantasistas para revestir essas revelações puras, tentando desviar-lhes o significado. Quer dizer, algumas pessoas não aceitam. Como eu tenho um amigo juiz, que eu dei para ele um livro de André Luiz, e que ele disse? Isso parece uma história da carochinha. Quer dizer, muitas mentes fantasias querem revestir a revelação para desviar o significado da coisa. Mas essa caravana não para. A contínua caravana dos que retornam, apesar da teimosia, da teimosa rebeldia dos civilizados agarrados ao prazer, termina por conseguir, vai conseguir conclamá-los a adentrar-se além do pórtico em que se demoram nas questões espirituais. Está muito na fronteira, não sabe nada de espiritismo, não conhece nada. Está muito na fronteira. Não, eu acredito que tem a reencarnação. Então, eu sou espírita. Está muito na fronteira. Não estudou ainda nem o livro Ação e Reação para mostrar a ingente tarefa de múltiplas vidas que devemos participar com grande esforço para recuperar erros pregressos. Está muito na fronteira, muito no pórtico das questões espirituais, né? Mas essa caravana vem
vem e acaba vencendo esses rebeldes vinculados ao prazer. Aí eles passam a integrar os centros dos seus interesses legítimos. Esses assuntos espirituais, essas questões espirituais, passam a integrar os seus interesses legítimos. Diminui um pouco essa busca do prazer e essa rebeldia. Nesse sentido, a doutrina espírita logra realizar o ministério para o qual se destina. Qual? Conduzir o homem, recristianizando-o. Conduzir o homem para onde? Aos penetrais, aos átrios de entrada do mundo maior, do mundo superior. Não é a finalidade do Espiritismo, não tem no Evangelho a regeneração do mundo? É. Nos retirar do mundo de provas e expiações e nos levar ao mundo de regeneração? É essa a finalidade do Espiritismo. Individualmente, tem que nos retirar da busca do prazer, da rebeldia, para que as questões espirituais passem a ser o centro dos nossos interesses. Para que nós, recristianizados, possamos entrar no mundo maior, porque o mundo inferior não é o maior, o umbral não é o mundo maior. Os infernos são criações nossas, que devem ser destruídos. Por quem? Por nós próprios. E lá ser construído reinos elevados. Não é o que diz o livro Ação e Reação? É. As páginas que se irão ler, portanto, desse livro aqui, visam oferecer paisagens espirituais que preparam a mente para o amanhã, conforme as lições de Jesus Cristo, e os nobres esclarecimentos dos benfeitores espirituais, conforme as lições de Jesus Cristo, e os nobres esclarecimentos dos benfeitores espirituais exarados, registrados por Allan Kardec na codificação espírita. Preparar a nossa mente para o amanhã, de acordo com os ensinos de Jesus e de Kardec. São reflexões. Então, não foi uma coisa assim feita rapidamente. São estudos, são observações e conotações e conexões de assuntos, interligação de assuntos, realizados, reflexões, estudos, observações e essas conexões por nós mesmos, nos desejos que temos de participar desse arrojado, desse ousado, destemido trabalho que se encontra no começo do infinito da vida espiritual. A gente sonha com a colônia Nosso Lar. Isso é só o começo, né? O limiar do infinito da vida espiritual. Lembra do livro Os Mensageiros? Aparece um espírito lá que se materializa na colônia Nosso Lar, dentro de um templo protegido, restrito, em que tem 20 pessoas trabalhadoras, que eles vão se dirigir, 3 equipes, aqui a Terra ou as regiões inferiores ainda, né? E aí eles têm que manter o máximo o pensamento elevado possível, e aquele pensamento deles é armazenado numa caixa de vidro, e aparece o espírito Asclépio ali, lembram? Parece o pai da medicina. E só dele aparecer, todo mundo chora. E André Luiz pergunta assim, né, para digamos, o diretor daquele templo, que cuida ali daquele templo no qual acontece sempre, com frequência, aqueles fenômenos mediúnicos, né? Então, é como a mediunidade aqui pode crescer muito. A materialização de espíritos, como tem no livro dos Domínios da Mediunidade, pelos espíritos superiores deveria ser mais frequente. Aquele episódio em que Paulo ele está em Éfeso e ocorre fenômeno de voz direta na cidade, ou com Eurípides Barçanufo, no interior aí de Minas Gerais, os espíritos superiores querem que isso seja mais frequente. Mas, às vezes, não dá, porque o nível moral do homem, em vez de conseguir elevados fenômenos mediúnicos, vai, no máximo, permitir uma coisinha boa ou pode trazer coisas piores. Livro nos Domínios da Mediunidade. Mas lá na colônia Nosso Lar, muito comum. E aparece esse Asclépio, muito elevado, muito elevado.
muito, muito. E André Luiz pergunta, esse é o máximo de evolução que a gente pode seguir? Não, 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 nem pensar, não, claro que não. Acho que ele provavelmente está querendo evoluir um pouco mais para ir para Saturno ou ir para Júpiter. E alguém que está em Saturno ou em Júpiter está querendo se tornar um espírito solar. E alguém que está no Sol está querendo ir para o outro Sol. Percebe, então, o que ela diz aqui? Ó? Estão no limiar da vida espiritual. E essa vida espiritual é infinita. Como diz Kardec, né? No livro Céu e Inferno, na obra né? No capítulo lá que fala do céu. Tem espíritos tão evoluídos que eles estão tomando conta de galáxias inteiras, de regiões que envolvem várias galáxias. Só para ter uma ideia? Não dá. E a gente aqui está sonhando com o nosso lar, isso é o limiar. Então, eu venho trazer algumas reflexões, alguns estudos, observação, no desejo, né, de participar desse trabalho ousado, que está só no começo, de levar vocês para uma colôniazinha melhorzinha. Mas vocês não têm ideia do infinito que resta de evolução espiritual para vocês. Porque como tem no livro dos Espíritos, por que Deus é tão grande? Por que Deus é infinito nas suas imperfeições? Porque ninguém pode ultrapassá-lo. Mas, como assim? Que limite é esse? Não, Deus é infinito nas imperfeições, porque não se pode conceber alguém que possa ultrapassá-lo. Então, qual é o tanto que a gente pode evoluir? Quase não tem limite, você não pode só ultrapassar Deus. Imagina, você é tão grandioso que você toma conta de 20 galáxias ao mesmo tempo. De todos os insetos, de todos os besouros que tem aparelho digestivo. Aí você participa doando energia, tudo. Aí vem, eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu dou a vida para todos os seres aí. A gente não tem ideia, estamos só no limiar. E no berço e porto, renasce e morre, intercalada pelos revestimentos da cápsula carnal, intercalada por alguns momentos de encarnação, nas sucessivas reencarnações. Reconhecemos o pouco valor do contributo que nos animamos a doar aos interessados nos estudos espiritistas. Quantos são os interessados nos estudos espiritistas? Né? São poucos ou não? São poucos. São poucos. Quantos leem Joana de Ângeles? São poucos. São poucos. E reconhecemos o pouco valor do nosso contributo, que nós nos animamos a doar aos interessados dos estudos espiritistas, dos estudos espíritas. Entretanto, no desatavio, na simplicidade em que aparece, faz lembrar a parábola do grão de mostarda, na sua insignificância, serviu de motivação a nobre palavra do Cristo. Quer dizer, o que quer dizer? Que o reino dos céus é como um grão de mostarda, não é nadinha. Mas, com o tempo, vai se transformar numa árvore grandiosa. E é o que ela diz. O meu contributo, meu livro aqui, é um grão de mostarda. É um nadinha. Ninguém vai ler isso aí. São muito poucas pessoas que estudam os meus livros. Mas está aqui o meu grão de mostarda, que vai contribuir para a regeneração do mundo. Né? E ela escreveu em 76, eu tinha 4 anos. 4 anos de idade. Bahia. Qual era a idade do Divaldo aqui? O Divaldo é de 34? Não sei direito. Tinha 42? Novinho ainda. Né? Está aí o grão de mostarda da Joana e do Divaldo. Que contribua para que, né, nesse início do limiar do infinito,
possamos, com esse conteúdo, nos alterar para melhores e seguirmos alguma colônia boa, numa tarefa ingente, grandiosa, não fácil, não simples, de cada vez mais vencermos a nós mesmos e progredirmos mais, trabalhando mais pelos outros, constantemente. Que Jesus nos abençoe. Legal, João. Muito bom. Bom, que bom que hoje eu consegui vir aqui, pelo menos para a gente começar, né? Esse limiar do infinito aqui. E eu acho que a gente tem que realmente pensar nesse infinito aí, né? Nós aqui somos tão restritos ainda, a nossa visão é tão curta, né? E a Joana, ela vai nos ajudar, né? Aqui ela vai mostrar literalmente um mundo, né? Nessa obra aqui, um mundo assim, a qual a gente tem até dificuldade de alcançar entendimento do tamanho, da dimensão disso tudo, né? Que é Deus, que tudo que existe aí, que tudo que foi criado por Deus, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer um tipo de estudo desse aqui para tentar expandir um pouco o nosso entendimento mesmo, né? Porque somos limitados, né? A gente fica aqui na nossa rotina, nas nossas coisinhas, na nossa vida aqui. Na pandemia ficamos ainda mais ainda dentro de casa, né? Com tantos medos, tantos receios. E o infinito está aí, né? Esse universo todo aí para ser desvendado, para ser alcançado, né? Então, a gente tem que se voltar para esse entendimento também, né? Foi isso que me passou, né? E outra coisa que você estava lendo ali que eu pensei é a questão das sucessivas reencarnações, dos retornos desses espíritos que somos nós, que com tantas dificuldades, né, tantos erros, e por isso que às vezes acho que fica até difícil quando a gente vê assim tantos jovens com tantos transtornos, né, de problemas psiquiátricos, às vezes pessoas tão jovens, né, ainda na adolescência, ou esses casos de suicídio, tudo isso que a gente vê, né, e a gente vê que é resultado daquilo que foi produzido em outras, né, de um direcionamento errado aí, num caminho totalmente material, totalmente que leva à loucura mesmo, né? E aí a gente vê, até assim, para a gente, porque às vezes a gente não para pensar, né? A gente fica assim, poxa, mas esses jovens, né? Eu não sei, especialmente parece que agora, nas gerações agora, né, a gente vê tanto isso, tão jovens com tantos problemas, né, parece que antes a gente não, né, não, a gente que é um pouquinho mais velho não via tanto, né, mas hoje é tão comum, né, e dá para entender, são esses espíritos voltando aí com novas oportunidades para se reequilibrar, né, para se reequilibrar. E também é falta de contribuição de ensino moral dos pais, né? É isso que eu ia falar. Porque os filhos são talentos que Mas, nós João, recebemos. nós estamos Eles bem não... avançados nesse ponto no Brasil, porque tem a filha de uma amiga minha que é espírita, que está na Austrália, em Sydney, moça nova, sei lá, 30 e poucos anos. E aí ela pediu para a mãe, que é a Cidinha, ô Simone, a mãe do Daniel, ou você também conhece? Sim, sei. Ela está lá em Sydney. Aí ela falou, mãe, eu quero fazer o evangelho aqui com você, você me ajuda. Elas escolhem um horário lá, ela lá em Sydney e a Cida aqui, porque, falou, mãe, eu não quero ser contaminada. Aqui em Sydney, os jovens andam na rua tudo drogado e muitos com problemas psiquiátricos, falando sozinho, com demências várias, não só por causa da droga, que é muito livre, mas também por essa ausência de fé, sabe? Muito materialismo.
Então, ela estava assim, ela precisou, inclusive, além do evangelho, que ela reforçou para fazer com a mãe, precisou fazer terapia, porque aquilo estava influenciando ela também é jovem, né? Então, assim, é como a Joana fala, né? A tecnologia, o homem buscando viajar para o Lá infinito, fora. mas dentro de si o homem ainda não se encontrou. Isso é nosso problema, né? O ensino moral é a fortaleza, é o principal que os pais devem dar aos filhos. Sem isso, não é uma casa na rocha, é casa na areia. Casa na areia pura e vai soterrar em transtorno psicológico. São pessoas, servos infiéis, que recebendo talento, esconderam na terra. Mas também o que foi que receberam não tem uma noção mais clara de um conhecimento evangélico efetivamente moralizador, né? Às vezes até fornecem algum conhecimento religioso, mas é um manto de sal insosso, que não consegue conservar a alma e vencer as próprias tentações que nascem na gente mesmo. Só realmente a doutrina espírita, ela não é só o consolador prometido. A doutrina espírita, ela é, antes de tudo, disciplinador das nossas consciências. Porque se pela reencarnação nós voltamos aos mesmos erros pregressos, às lições nas quais nós falimos, a doutrina espírita é o giz do conserto. A doutrina espírita é o giz que dá disciplina para o homem vencer aquelas falhas, não repetir os erros e avançar no rumo do reino dos céus. Sem isso, não vai. Eu conheci, João, a Glória, uma senhora de idade, amiga do Divaldo, lá mesmo na Mansão do Caminho, sabe? Ela, quando vem para o Brasil, ela mora em Sydney, tem um centro espírita lá. E ela, quando vem para o Brasil, fica lá no Divaldo, é amiga mesmo do Divaldo, uma senhorinha. Aí a Cida falou, vai, minha filha, lá no centro. A menina tentou ir, mas disse que é bem longe, é raro, quase você não acha, ela não achou outro centro espírita, e esse da Glória é bem afastado. Quando voltou, tinha que pegar trem, aquela coisa toda, o ambiente era meio perigoso, gente drogada no trem, ela ficou com medo de continuar indo pela questão do afastamento. Mas, então, assim, a gente compara com o Brasil, é a pátria do evangelho, porque aqui, em comparação a esses países onde avançou muito tecnologia e tudo, os jovens têm religião, tem muito evangélico. Estou dizendo em comparação, em termos comparativos, nós estamos, assim, a espiritualização no Brasil eu vejo bem melhor, muito evangélico, né, muito católico, espírita, não sei a proporção com relação às outras religiões. Mas agora, essa pandemia, ela vai dar uma oportunidade do evangelho chegar dentro de casa, diminuindo esses contatos licenciosos no mundo, porque através desses meios de comunicação aí e o sofrimento, porque, como nós vimos, a dor tem um significado muito grande para elevar as nossas almas, e é o que a pandemia traz, com a morte de pessoas dentro de todas as nossas famílias, vai levar a uma reflexão maior, vai trazer o evangelho para dentro de casa. Isso aí vai dar um salto diferenciado, uma contribuição muito significativa na regeneração do mundo e essa pandemia atual. Tem no Livro dos Espíritos falando, né? Está todo mundo agora mais voltado para a religião, comparado ao Estado, que sem a pandemia estaria ainda mais na licenciosidade, no erro, né? Então, realmente, é por aí. Sem que o homem se discipline, não vai. Marli, quer falar alguma coisa, Marli? Você está aí com essa cara aí? Eu estou pensando assim, né, o que, na verdade, é que a gente ainda, talvez a maioria, ainda não consegue perceber os reais valores, a realidade, quer dizer, porque, na verdade, a gente vive aqui
no mundo, nessa encarnação, mas essa não é a realidade nossa. A nossa realidade é outra. E isso que talvez é o que a Deise está falando, porque como a gente acredita que, por exemplo, as coisas que a gente tem é o real. Então, se a gente apega-se as pessoas, as coisas, quando, na realidade, a doutrina espírita, e talvez isso que está faltando, né, a espiritualização da vida, a gente sabe que não é a verdade. Eu posso ter uma casa boa, um carro bom, uma profissão boa, mas isso é momentâneo, é agora. Não sou eu. O meu emprego não sou eu. A casa não é minha. E não representa, não me representa. Eu sou maior do que isso. Nós somos maiores que isso. E isso que eu acho que falta, né? Essa compreensão maior da vida. Por isso que começa a entrar nesses apegos e nesses atos de desesperados, né? Porque todos nós, quer acredite ou não, nós temos a fagulha divina dentro de cada um de nós. Nós temos uma destinação. E quanto mais a gente tema e não buscar essa interiorização, mais sofrimento a gente gera. Vai chegar uma hora que o sofrimento vai fazer realmente o papel de despertar esse lado divino que todos nós temos. Nós somos filhos de Deus, nós somos criados para a luz, nós não fomos criados para viver essa vidinha pequenininha, assim, que a gente às vezes se apega tanto, né? Sei lá. Verdade, moralmente miserável. Muito pouco. Verdade. Legal, gente. Vamos encerrar aí. Talvez as pessoas necessitem fazer as suas atividades. Vamos à parte prática aí dentro das nossas famílias, né? E também no contato com outros seres humanos. Então, quem faz a prece para nós, gente? Eu faço, João. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui reunidos para agradecer esse momento tão especial, que eleva nossas almas a uma sensação de um infinito, tão poderoso, tão maior, tão mais belo, que estamos a vislumbrar por um vãozinho tão pequeno, tão fechado, tão minúsculo, mas que nos traz essa perspectiva de uma felicidade futura, um alívio às nossas almas, tão endividadas, tão envolvidas na materialidade, nas pequenas coisas, nas mesquinharias, como crianças espirituais que ainda somos. Te rogamos, Jesus, envolva todo o planeta Terra com a sua luminosidade plena, com o seu poder de amor a envolver todas as criaturas, todos os seres, por menores que sejam, estamos todos sob a sua inspiração, Divino Mestre. Envolve-nos para que possamos avançar passo a passo, nos auxiliando uns aos outros, com a esperança e a alegria de alargarmos esse horizonte tão estreito das nossas mentes, das nossas emoções. Abençoa a todos os facilitadores dos cursos,
da doutrina espírita, não só da federação, mas todos os lugares onde a tua palavra, onde a tua mensagem pode chegar, Jesus. Consolo, esperança e fé para muitos que encontram-se aflitos. Abençoa, Mestre, especialmente aos que estão atravessando, esses jovens que estão perdidos, envolvidos em vícios poderosos, sem vislumbrar o menor caminho de saída. Aos doentes psiquiátricos, aos que se encontram aturdidos com as mentes perdidas, perdidos de si mesmo, aos que perderam o endereço de Deus e de si mesmo. Envolve, Senhor, esses irmãos, através de cada um de nós, possamos contribuir com a pequena parte no auxílio da tarefa da regeneração. Obrigada, Jesus, pelo João estar aqui conosco, nos dando essa força, esse apoio, trazer todo o seu conhecimento, João, Simone, Alexandra, Marli, todos. Queremos agradecer de todo o nosso coração a esses momentos tão especiais que recebemos. Que assim seja, hoje e sempre, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente. Foi um prazer. Fiquem todos com Deus. Tchau.